A paz do Senhor, meus irmãos. Eu quero hoje falar a respeito de um homem que foi levantado por Deus para liderar o povo de Israel na conquista da tão sonhada terra prometida de Canaã. Sim, eu estou falando de Josué, homem de Deus, homem honrado, guerreiro, e ele foi chamado logo após a morte de Moisés. Ele foi chamado para fazer a conquista da primeira terra, do primeiro reino da terra prometida, que era o reino de Jericó. E assim ele fez. Deus disse a ele que estaria à sua frente e lhe daria aquela terra e todos os seus inimigos nas suas mãos. Então foi Josué com o seu exército para aquela conquista. Mas antes disso, Deus lhe deu uma ordem. Deus disse a ele que não poderia ficar com os despojos de guerra daquele reino, porque todos eles seriam oferecidos ao tesouro do Senhor. Então eles foram, mataram aquelas pessoas, aqueles animais, aqueles povos. Só que um dos seus soldados se apossou de algumas coisas que não deveria. Ele roubou uma capa babilônica, roubou ouro, roubou prata daquele povo. Mas Deus já havia dito que não fariam isso, que deveriam matá-los e poupar somente a prostituta Raabe e sua família, pois ela abrigou os espias para que pudessem visualizar aquela terra. Pois então, na próxima batalha contra o reino de Ai, os israelitas levaram poucos soldados, cerca de 3.000 homens, porque sabiam que aquela terra era pequena, que aquele reino não oferecia muita resistência. Então não seria necessário levarem muitos soldados. Então Josué foi e ele foi combatido, foi escorraçado, onde teve muitos homens feridos, porque foram levados ao fracasso diante daquele reino. Na volta, Josué perguntou para Deus o porquê daquilo tinha acontecido. Por que eles haveriam sido derrotados, se Deus havia lhe prometido que estaria à frente deles? Então Deus revelou a Josué que por causa do pecado de Acã contra o reino de Jericó, onde ele havia se apossado de alguns itens que não deveria, por causa disso o Senhor haveria se afastado dele nesta batalha, e por isso eles foram derrotados. Então, com este evento, aprendemos algumas lições. Primeiramente, Acã cobiçou aquela terra e aquelas coisas que não eram dele. E além disso, além da cobiça, ele furtou, ele roubou, ele se apossou do que não era devido, do que era consagrado ao Senhor. Então, por causa da sua desobediência, Acã foi levado à morte. Ele e a sua família foram todos mortos, apedrejados, devido ao seu erro, devido ao seu pecado, o pecado da cobiça, o pecado do roubo, o pecado da mentira. Tudo isso fez com que Acã fosse brutalmente morto pelos soldados de Josué. E fica esta a nossa lição para nós, que nós não devemos em momento algum sermos desobedientes ao Senhor. Nós não devemos em momento algum nos afastarmos do Senhor, porque toda vez que nós desobedecemos e entramos no pecado, nós afastamos a unção de Deus sobre nossas vidas. Ele retira de nós toda a unção de conquista e se afasta de nós. E também aprendemos que quando não temos Deus à nossa frente, nós fatalmente seremos derrotados nas nossas batalhas. Isto aconteceu com Josué devido aos erros do seu guerreiro Acã.
Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos.